Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na medida que nós vamos caminhando no Evangelho de São Mateus, que é este sermão da montanha, que eu tenho sempre frisado para vocês, que é o capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos nos aperfeiçoando na nossa santidade. Deus nos quer santos. Não se entra no céu sem a santidade. E a santidade é exigente. Não pense que ninguém vai ser santo deitado em cima de uma cama ou sentado no sofá e dizendo assim: agora eu aceitei Jesus como meu único Salvador e agora é só esperar os benefícios do céu na minha vida, porque agora eu tenho Jesus como meu Salvador. É isso mesmo. Nós temos Jesus como Salvador, como Senhor. Ele é nosso Deus. Toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E é a Ele que nós devemos seguir. Dentro deste amor à Santíssima Trindade, esse Deus único em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que ir para o céu passando por Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus nos deixou. Foi o que Ele nos falou. Só que essa caminhada de santidade, esse amor a Deus, ele precisará ser expresso na prática. Não é na teoria, é na prática. Não adianta ouvir a palavra de Deus, achar ela bonita, mas na hora de praticar, acaba por não se fazer. E era assim que aquelas autoridades religiosas, elas faziam naquele tempo. Falavam, ouviam, liam a Sagrada Escritura, mas na hora de praticar, não praticavam. Jesus, ele resume os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas. E em consequência deste amor, nós devemos amar também o próximo. É o que Jesus está falando hoje no Evangelho. Ele termina dizendo que nós precisamos ser perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Em Deus não há imperfeição. Não se encontra imperfeição em Deus. E como nós somos filhos de Deus,
Principalmente quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus, adotivos. Porque o filho gerado na eternidade, o filho primogênito do Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Agora, por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos. Então, agora nós somos chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, então as pessoas que estão ao nosso redor, as que nós convivemos e as que nós não convivemos, todos nós somos irmãos. Agora, dentro desta grande família espiritual, existem irmãos que são bons e existem irmãos que são maus. Não é? Vamos entender agora aqui uma coisa. Não é que Deus criou filhos maus e filhos bons. Deus criou todos bons. Agora, existem as consequências do pecado original e cada um vai dando resposta a essa bondade que existe dentro de nós. Repito, Deus nos criou bons, mas o ser humano vai se fazendo mal e a maldade vai se realizando na medida em que ele vai se afastando de Deus. Você compreende o que eu estou dizendo? Nós vamos nos tornando maus na medida em que nós nos afastamos de Deus. Porque Deus ele vai sempre nos mostrando, vem por aqui, vai por ali. Olha o que eu faço, faça o que eu digo. Mas na rebeldia o homem se afasta. E na medida que o homem vai se afastando, ele vai se tornando mal. Até os santos padres dizem assim que quando o homem se afasta de Deus, o ser humano se afasta de Deus, ele vai se tornando um animal. Ele vai agindo por instinto e ele vai abrindo o coração para a maldade. E aí o demônio entra e vai excitando e vai encaminhando a pessoa para a maldade. E aí neste caminho de maldade do homem, aí ele vai fazendo o mal até aos próprios irmãos. E a tristeza de tudo isso é que nessa maldade que ele vai fazendo para com os irmãos, que são filhos de Deus, eles estarão colocando em perigo a salvação deles. Por isso que no próprio Evangelho de São Mateus, quando fala do juízo universal, ali vai dizer que quando Jesus vier, ele vai separar os bons e os maus. Vai colocar uns de um lado, outros do outro. Os bons do lado direito, os maus do lado esquerdo. Aqueles que praticaram a maldade vão ficar do lado esquerdo. E aqueles que praticaram a bondade vão ficar do lado direito. E aí haverá o julgamento, a separação eterna. Os que não quiseram saber de Deus, os que não quiseram obedecer a Deus, irão para o fogo eterno que foi destinado para o diabo. E os anjos decaídos, e os que fizeram o bem, irão para o céu e vão viver com Deus eternamente, com os anjos que obedeceram e que foram fiéis a Deus. Aqui está o ponto, meus irmãos. O que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje é que a prática, que é a maldade, nós nunca iremos aceitar.
Nós nunca iremos aceitar o pecado. Mas o pecador, nós precisamos ter compaixão com o pecador. Nós não podemos chegar ao ponto de, diante da maldade dos nossos irmãos, nós odiarmos a ele e queremos o mal para eles. Nós temos que sempre ter compaixão e amor aos filhos de Deus, porque eles precisarão também se salvar, eles precisarão também entrar no céu, eles precisarão também conviver com os bons na eternidade. Mas se eles continuarem com o coração mau, eles não entrarão no reino dos céus. Agora, imagina, na nossa casa, na nossa família, aquele irmão, agora eu estou falando do irmão de sangue, aquele irmão, aquela irmã que conviveu conosco, que viveu durante anos e mais anos, e eles, por algum motivo, foram se tornando maus. E fizeram muito mal. Pode ter feito mal para você, pode ter feito mal para os seus pais, ou pode ser que seus pais fizeram maldades, foram maus, porque também existem pais e mães que se tornaram cruéis com seus filhos. Agora imagina chegar ao ponto de você um dia você ir para o céu e você não encontrar com eles lá. Imagina você chegar no céu e não ver seu pai, não ver sua mãe, não ver seu irmão, não ver sua irmã, não ver seu amigo, não ver sua amiga, ou inimigo, aquela pessoa que conviveu, que se tornou inimiga. Que terrível saber que aquela pessoa foi para a condenação eterna. É assim que Deus vê a situação dos bons e dos maus, porque Deus quer que todos se salvem. Por isso que ele mandou Jesus, por isso que Jesus veio, para que todos se salvassem. Ele veio para salvar os maus, os que não querem saber de Deus. Como ele mesmo disse lá quando teve a conversão de Mateus, que Mateus fez aquela festa e chamou os pecadores, os publicanos e todos. E os fariseus ficaram ali questionando Jesus, porque Jesus estava com aquele homem, com os pecadores. E Jesus disse: eu sou médico. O médico, ele vem para os doentes, ele não vem para os sãos. Ele fez essa metáfora. Depois ele diz, que ele veio para salvar os pecadores, essas pessoas que são más, porque ele quer todos no céu. Cada pessoa, ela tem uma importância de amor infinito no coração de Deus, e Deus não quer, Deus não nos criou para a condenação eterna, nem os anjos foram criados aí, os que se tornaram depois demônios, a antiga serpente, o Satanás. Eles, por opção, eles optaram pela maldade, então os maus não vão estar no céu. Você acha que Deus queria Lúcifer no inferno? Os demônios no inferno? Não. Eles fizeram essa opção e Deus, na liberdade, os deixou. E eles nunca vão se converter. Por isso, eles vão permanecer no inferno para sempre. Mas Deus não quer nenhum dos seus filhos. Então, uma vez que Deus não quer, o nosso coração deve se unir ao coração de Deus. Essa é a perfeição de Deus. Deus quer que todos se salvem. Então, nós também deveríamos entrar também nessa dinâmica de desejar que todos se salvem. Todos precisam se salvar. Embora, meus irmãos, quantos já se condenaram, quantos já estão no inferno.
e tiveram a oportunidade de se salvar. Então, uma vez que nós nos deparamos com essa situação, aí Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, mais uma vez, Jesus usando a autoridade dele, a autoridade de Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, tá vendo? Então agora você vai compreender. Amar aquele que faz o mal para você, aquele que faz o mal para mim, é amar a pessoa enquanto filho de Deus. E nós vamos odiar a maldade dele. Nós não vamos aceitar, porque Deus também odeia a maldade dele. Mas Deus está dando a oportunidade dia após dia para que ele mude. Porque Deus os fez bom. Mas eles quiseram ser maus. Então nós precisamos amar a pessoa que é má e amar aquele que nos perseguem, porque lá no fundo nós vamos estar dizendo, meu Deus do céu, eles não irão se salvar. E Deus os quer no céu, como Deus nos quer no céu. Então nós amamos a pessoa e rezamos por ela, pedindo a Deus a graça que elas se convertam, que diante das oportunidades que Deus está dando para elas, elas possam mudar de vida e possam chegar também ao caminho da salvação. Você entendeu, meus irmãos? Então, no dia de hoje, de forma bem prática, coloque aí num papel ou no seu celular, nas anotações, as pessoas que te perseguem e as pessoas que têm feito mal para você. E comece a pedir a Deus, Senhor, que elas se convertam, que elas retomem a bondade, o coração bom que o Senhor deu. Elas que se deixaram levar pela maldade. E aí vai pedindo, vai colocando, para que um dia ela possa estar no céu também conosco, para que haja também a transformação. Agora, aqui tem uma coisa, eu até disse, né? Para que elas um dia estejam conosco no céu. Mas nós não estaremos no céu se nós fizermos a mesma coisa que elas. Então elas são más conosco, aí nós somos maus com elas também. Não, sempre bondade da nossa parte. Nós não vamos aceitar a prática ruim delas, mas nós vamos sempre olhar para aquela pessoa com muita misericórdia, pedindo a Deus conversão, 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 mudança de vida, para que elas possam se salvar. Elas estão caminhando para perder a plenitude da felicidade do ser humano, que é conviver com Deus no céu. Imagina só. Nós queremos salvação, salvação das almas. Vamos rezar, vamos pedir conversão para que elas mudem, para que elas se salvem. Aí agora eu repito, veja quais são as pessoas, as que te perseguem, as que fizeram maldade para com você. Porque Jesus não está dizendo que é esse tipo de maldade, até esse tipo de maldade. Se exagerar na maldade, então agora precisa odiar.
Quanto maior for a maldade, maior deve ser o nosso amor. Quanto maior for a maldade da pessoa e a perseguição, maior deve ser o nosso amor para com ela, para que elas se salvem. Porque todos precisam se salvar. E vai ser bonito se nós formos dignos do reino dos céus, nós encontrarmos lá no céu aquelas pessoas que fizeram tanto mal, mas que se converteram, mudaram de vida. Mas se não se converterem, vai ser terrível as chamas do fogo do inferno para elas. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.